convite que me foi feito foi no sentido de trabalhar as questões do budismo, né? Teria muitos temas que eu poderia tratar, e eu preferi tratar das questões epistemológicas do budismo, né, e ontológicas, né, como o budismo coloca a questão do conhecimento e qual o significado disso na construção da sua visão de ser. Mas principalmente também como esse pensamento ele se inseriu dentro do pensamento indiano antigo e as reações que foram colocadas a ele, que são reações bastante compreensíveis e que configuram, ao meu ver, um determinado tipo de diálogo de natureza filosófica, teológica, que é existente até os dias de hoje, de uma forma ou de outra, em outras culturas e principalmente no Ocidente. Bom, a solução de Buda para as grandes dúvidas do ser emergiu de um problema essencial: como eliminar o sofrimento humano. E para isso, assim entendeu, era preciso conhecer a causa desse sofrimento. Mas conhecer a causa do sofrimento, para ele queria dizer conhecer de maneira correta as razões da dor humana. Não através de um procedimento que, em sua opinião, fosse duvidoso ou pudesse gerar confusão e mais sofrimento. Ou que estivesse no âmbito geral da fé, por exemplo, ou das instâncias diversas e aceitáveis de testagem de veracidade, mas através de um novo sistema, né, que pudesse permitir a ele realmente encarar o problema do sofrimento como um problema separável, uma coisa específica, né, que pudesse ser tratada separadamente de qualquer estrutura. Então, disse o Buda no Majjhima Nikaya. Vou citar aqui um trecho bastante conhecido do Majjhima Nikaya, onde ele fala sobre como ele entende, né, a relação do homem, do ser, com o conhecimento. Existem 5 processos, diz Buda, que podem revelar realidades da vida de 2 maneiras diferentes. Quais são as 5? Fé, Saddha, gosto, ruchi, tradição, anusava, reflexão racional, akara, parivitaka, e aceitação contemplativa, dit, nijanak, kanti. Essas 5 realidades podem gerar 2 diferentes respostas. Algo pode ser totalmente aceito pela fé, mas pode ser vazio, oco e falso. Mas algo pode não ser totalmente aceito pela fé, mas pode ser fato, verdadeiro e inequívoco. Novamente, algo pode ser totalmente aprovado, bem transmitido, bem cogitado, bem refletido, pode ser vazio, oco e falso. Mas alguma outra coisa pode não ser bem refletida, mas pode ser fato, verdadeira e inequívoca. Nessas condições, continua Buda, não é apropriado que um homem sábio, que preserva a verdade, tenha uma conclusão definitiva. Só isso é verdade, tudo mais está errado. Nesse sentido, é necessário recordar, como bem anotou David Kalupahana, uma longa tradição filosófica anterior ao budismo. Tinha sido relutante em admitir qualquer elemento de incerteza ou ceticismo com relação ao conhecimento humano. Quer dizer, Buda se inseria numa tradição muito reticente com relação ao ceticismo, de uma forma geral. E Buda foi, de fato, e provavelmente de forma imediata, acusado de afirmar alguma dimensão de ceticismo no processo de conhecimento. Mas isso não queria dizer em absoluto que Buda recusasse o conceito de verdade. De fato, ele sustentou, num outro texto, no Sutta Nipata, que só existe uma verdade, não há outra. Buda apenas queria dizer, portanto, ao criticar os métodos de conhecimento então existentes, que a verdade não deve ser definida de tal forma que seja forçada a negar outras verdades ou a afirmá-las. Mas sim que havia uma única verdade, que emergia por si só,
para além dos 5 procedimentos de conhecimento conhecidos em sua comunidade e em sua época. A questão central é por ele mesmo exposta. Dependendo do órgão visual e do objeto visível, ó monges, surge a consciência visual. O encontro desses 3 é contato. Condicionado pelo contato, surge o sentimento. Então ele coloca em relação à visualidade, a consciência, ele bota a visão e o objeto, e desse encontro surge a consciência visual. E a relação entre as 3 coisas é o contato. E condicionado pelo contato surge o sentimento. Como anotou Kalupahana, aqui está expressa sua inovadora abordagem do tema da percepção. Primeiro, e isso é fundador, o conhecimento do mundo prescinde da necessidade de aceitar previamente uma essência eterna, ou uma alma, Atman em sânscrito, Atā em Pali. Quer dizer, o contato, o conhecimento, ele é um conhecimento entre o observador e a coisa observada e a consciência dessa relação. Não entra em cena qualquer outro tipo de fenômeno, como por exemplo uma alma. A crítica à noção de alma, nós traduzimos assim, Atman, ou de essência vital, é fundadora, pois Buda a considera apenas reconhecível através dos 5 procedimentos, todos em sua opinião imperfeitos, mas desnecessária para o conhecimento, tal como ele sustenta que se dá. Segundo, a experiência visual é parte da personalidade física, que é parte de uma personalidade psicofísica, o que elimina a ideia, por outro lado, de que o ser é tábula rasa, já que há algo que é capaz de percepção. Então, ele diz que, o que ele diz é o seguinte, olha, nós só podemos entender Atman por aqueles procedimentos. Neste procedimento, Atman não é necessário. Mas, ao mesmo tempo, no momento em que existe alguém que entra em contato com algo, esse alguém existe. Então, não quer dizer que eu seja uma tábula rasa, não quer dizer que tudo vem do mundo para mim. Mas o que é o ser, se não é alma nem tábula rasa? O ser é entendido por Buda como uma construção sânscrita, composta de 5 skanda, a teoria dos skandhas. Skanda se traduz como agregados, ou blocos constituintes da existência. O corpo físico, rupa, a sensação física, vedana, a percepção sensorial, sana, costume, samkara, e consciência, vinana. O ser encontra-se em permanente processo de transformação, com os skandhas dando origem a outros skandhas, de forma contínua. Então nós somos uma junção do corpo físico, a sensação física, a percepção sensorial, o costume e a consciência. E esses elementos, eles estão em permanente mudança. O ser é um fluxo permanente, morte e renascimento. Continuamente influenciado, como apontou Jan Westerhoff, por, entre aspas, fatores intersubjetivos, mas não objetivos, como o potencial kármico que dividimos com aqueles que nos observam. A visão de um redemoinho correndo por um rio pode ser utilizado para entender essa visão do ser. Terceiro, na sua visão, tanto o objeto a ser conhecido quanto a percepção são colocados no mesmo nível. Buda não está preocupado com o que o objeto é em essência, mas com o fato, a realidade do objeto e a consciência interagirem. Quarto, como diz, em função do órgão visual e do objeto visível que emerge a consciência visual, ou seja, o contato passa entre a consciência e o mundo, é o elemento central da experiência, dela emerge o sentimento. E continua o Buda. O que se sente, percebe-se. O que se percebe, se reflete sobre. Aquilo sobre o que se reflete gera obsessão. Aqui, Buda explica a origem da noção de Atman, que nada mais é, enquanto ideia, a noção de alma, que o fruto de uma obsessão.
Tal crença emergiria, portanto, de uma falsa noção decorrente do movimento de percepção, que é claramente de origem emocional, derivada do desejo pelas coisas do mundo e de que essa relação da consciência com o objeto seja eterna. Quer dizer, a pessoa estabelece a relação visual, objeto, consciência, e a partir dessa articulação, desse contato, você percebe algo, se reflete sobre aquilo e, em função daquilo, você gera uma obsessão. E essa obsessão, como vou continuar aqui, gera o desejo da continuidade. O problema maior está, aparentemente, no processo de reflexão, vitaka, de onde emerge a obsessão com a continuidade. De onde a ideia de todo falsa, segundo ele, de que há algo eterno nas coisas, não só nas do mundo, mas também algo eterno naquele que sente. Então, o sentimento, o desejo pela eternidade, pela continuidade, surge dos problemas relativos a esse contato. No Samyutta Nikaya, ele explica de uma forma muito incisiva, que é um outro texto budista, sua definição de Anatman, em sânscrito, ou Anatta, em Pali, ou seja, a ausência de Atman, de eternidade. Ou seja, Buda, ele vai à ideia de alma, a ideia de Atman, contrapor a ideia de Anatman, que quer dizer sem alma. Bom, então diz lá Buda: monges, suponham que este rio Ganges estivesse carregando um grande pedaço de espuma. Um homem com boa visão iria inspecioná-lo, ponderá-lo e investigá-lo cuidadosamente. Ele pareceria vazio, oco, sem substância. Que substância poderia haver em um pedaço de espuma? Da mesma forma, monges, qualquer tipo de forma que exista, seja no passado, futuro ou presente, interno ou externo, grosseiro ou sutil, inferior ou superior, distante ou próximo, o monge o inspeciona, pondera e cuidadosamente investiga. E lhe pareceria vazio, oco, insubstancial. Pois, e aí o Buda faz uma pergunta importante: que substância poderia haver na forma? A forma não tem substância, né? É como a espuma do rio Ganges. As implicações dessa abordagem serão discutidas até a exaustão pela filosofia budista posterior e suas diversas escolas. Assim, a escola Madhyamika entenderá o mundo como uma manifestação aparente do vazio, shunya. Essa é uma tendência muito forte. Não há substância, então há vazio. A escola Yogacara defenderá que somente as ideias são reais e o mundo inteiro é uma aparente manifestação de ideias. Os Sautrântricas sustentarão que os objetos existem de forma independente das ideias, mas são momentâneos e só os podemos conhecer por inferência. E os Sarasvativada Vaibhashika argumentarão que todos os objetos são igualmente momentâneos e perceptíveis. Há uma longa, imensa, quase infinita produção filosófica budista posterior ao budismo, refletindo sobre o que significa essa ausência de substância, e isso é uma discussão que continua até hoje. No momento, cabe-nos apontar que Buda voltava-se contra a tradição religiosa védica anterior, que defendia a possibilidade e a necessidade de aproximar-se a uma dimensão absoluta do mundo, da essência das coisas. Mesmo que muitas vezes não se pudesse dar a essa essência eterna um nome pelo seu caráter inefável, mas se reconhecia sua existência e realidade. A tradição upanishádica, primeira culminância do pensamento filosófico védico, sempre sustentou de fato que o homem tinha a faculdade da intuição, pela qual o silencioso tornava-se audível, o imperceptível percebível e o desconhecido conhecido. Isso significava que a consciência era capaz de perceber além do visível as causas motoras invisíveis do cosmos. Deus, ou a fonte de energia que anima o mundo, as coisas, os contatos. Quer dizer, a essência. Isso era devido à presença eterna de Brahman, a última realidade do universo, o seu mais alto princípio,
que no Chandogya Upanishad, que é um texto das Upanishads, um texto de reflexão sobre a tradição védica, é descrito da seguinte forma: tudo isso é Brahman, tudo vem de Brahman, tudo volta para Brahman e tudo é sustentado por Brahman. Deve-se, portanto, meditar em silêncio sobre Brahman. O mesmo Chandogya Upanishad assim define o conceito de Atman, de uma forma, diríamos, poética. O Atman, dentro do meu coração, é menor que um grão de arroz, menor que um grão de cevada, menor que um grão de mostarda, menor que um grão de painço, menor ainda que o miolo de um grão de painço. O Atman em meu coração é maior do que a terra, maior do que a região intermediária, maior do que o céu e maior ainda do que todos esses mundos. E mais adiante, o texto estabelece a associação entre Atman e Brahman. Aquele que é o único Criador, cujos desejos são os desejos de todos, cujos odores são os odores de todos, cujos gostos são os gostos de todos, que está em toda parte, que não tem órgãos dos sentidos e que está livre de desejos, ele é meu Atman e está em meu coração. Ele não é outro senão Brahman. Quando deixar este corpo, irei alcançá-lo. Aquele que acredita firmemente nisso não tem dúvidas em sua mente. Ele certamente alcançará Brahman. Isso é o que Shandilya disse. Essa percepção de algo que estava além da aparência e que lhe concedia substância era fundamental para o pensamento védico upanishádico de seu tempo. É evidente que polêmica em torno dessa última realidade era permanente, porque sua percepção dava-se no campo da imaginação ou da especulação intelectual. A relação de identidade entre Atman e Brahman deu à tradição religiosa hindu determinadas características filosóficas e teológicas. Mas todos concordavam que o ser tinha em seu interior uma essência eterna, imutável, bem-aventurada, denominada Atman. Palavra cujo significado etimológico remetia à ideia de respiração, vento, espírito, como no hebraico ruach. Semelhante concepção de essencialidade do ser, metaforicamente entendida como manifestação de um sopro vital, não era, portanto, apenas hindu, mas ideia disseminada em muitas tradições. Uma perspectiva muito próxima dos Upanishads foi sustentada por Plotino no século II. Se lembram de Plotino? Plotino descreve: portanto, que cada alma, psique, considere primeiro que a própria alma fez todos os seres vivos, dando-lhes vida, aqueles que são nutridos pela terra e o mar, aqueles que estão no ar e as estrelas divinas no céu. Essa tese de Plotino, ela, na sua continuidade, se aproxima bastante da perspectiva upanishádica. A crítica de Buda a essa ideia de uma essência eterna não partia, no entanto, de uma simples negação do conceito, como vimos. Sua assertiva em defesa da ausência de eternidade estava fundada numa tentativa de entender a formação das ideias que os homens têm sobre as coisas a partir de uma crítica de perspectivas filosóficas essencialistas. Mas ele criticava basicamente tudo aquilo que era essencialista na tradição indiana da época. Mas os problemas dessa percepção das coisas foram considerados graves desde o primeiro momento. As tradições argumentativas indianas tinham nos debates um momento central para o aprimoramento das ideias. E as ideias de Buda imediatamente foram colocadas sob escrutínio, exatamente como os monges examinavam a natureza da espuma na metáfora da espuma do rio Ganges. Neste caso, não se tratava de um tema novo como não o é até agora. A crítica à tradição, a revelação vinda dos antigos, que consolida a experiência e a percepção, era característica do budismo, mas também de muitos movimentos contestadores. Também é recorrente a ideia de que não há no mundo nada além do que o próprio mundo visível, seja ele real ou não, e também comum a crítica à noção de essência. Mas o que somos se não temos em nós alguma dimensão eterna? Buda, com efeito, coloca essa questão de maneira muito corajosa, em total desafio a uma suposta imprecisão argumentativa do mundo védico, que era poética e mística. Dizia Buda: somos seres que morrem permanentemente. Um dos mais importantes de seus críticos foi provavelmente Shankaracharya.
Shankaracharya viveu no século VIII depois de Cristo. Ele viveu num momento em que havia uma crítica muito forte, muito intensa do pensamento védico, Upanishad, com as diversas correntes budistas que então também brigavam entre si sobre a natureza, da realidade. Shankaracharya, defensor do pensamento védico e upanishádico, e principalmente da tradição, denominava o budismo de Vainashika Mata, termo que pode ser traduzido como ensinamento sobre a não existência ou destruição. Nesse sentido, como bem anotou Natalia Isaeva, que é uma grande estudiosa de Shankara, Shankaracharya sempre buscou tratar o assunto numa perspectiva ontológica e não epistemológica. Para ele, o conhecimento não era um meio para a libertação, como apresentavam os budistas. Mas, ao considerar que o conhecimento, a onisciência ou a sabedoria eternas, entendido como Brahman ou Atman, precedia o mundo e as coisas, era razoável supor que o conhecer não é o meio, mas a causa e o destino da redenção. Quer dizer, o conhecimento não é um meio, o conhecimento é causa e destino. E, de fato, em torno da questão das causas, era claro para Shankara que os objetos possuíam existência independente da percepção e uma essência, e em função desta tinham uma origem, uma causa, e assim também o mundo, e essa causa tinha um sentido e um objetivo. Defendeu pela tradição Atman. A alma Atman, chamada Jiva, vivente, presidindo sob essa prisão do corpo e dos sentidos e se tornando associada aos frutos do trabalho, existe, sem nenhuma dúvida. Pois assim nos diz, continuo eu, todos os 5 procedimentos que Buda recusou. Mas, para além disso, questionava-se Shankaracharya, o que seria do ser se não tivesse presente nele uma dimensão eterna, uma essência? Existiria o mundo se repousasse sobre o nada? O que pode ser o conhecimento humano se for apenas derivado do visível? Se o mundo é desagregação e somos desagregação, nada do que somos possui qualquer sentido. Existir ou não existir é o mesmo. A resposta diante da proposição budista, a de entender o ser humano, bem como as formas do mundo, como algo mais do que aquilo que se apresenta no visível, está ligado, certamente, a uma disputa contínua no pensamento entre a possível primazia absoluta do visível sobre o invisível. Mas parece claro que, mesmo no próprio budismo, a necessidade de ser algo mais que esse mundo, que é sim de transitoriedades, fez com que se visse mesmo no nada algo, como provará depois a tradição budista do vazio, Shunya. Isso é uma coisa curiosa, tratamos num outro texto, e isso uma longa discussão, mas a necessidade de se ser algo, de se ter uma essência, fez com que o pensamento budista posterior, de alguma forma, transformasse o próprio vazio em algo. E nem vou discutir se o vazio pode ser algo. Que também os budistas refletem muito sobre isso. Mas é muito curioso que a pergunta que Shankara faz é uma pergunta pertinente. Mas no afastamento da fonte essencial de existência, na desconsideração de seu mistério, e na tentativa de superar a angústia que emerge desse enigma essencial, que é a grande preocupação de Buda, não haveria também um afastamento do humano, uma parcialidade utópica na consideração da natureza da existência? De fato, assim se expressou Shankaracharya sobre o pensamento de Buda. E aí, isso está no Brahma Sutra Bhashya, que é um comentário de Shankara ao Brahma Sutra, onde ele, em diversos momentos, ele dialoga com o budismo, com o jainismo, E ele diz o seguinte: o budismo não tem nenhum fundamento em que se apoiar, e, portanto, as tentativas de usá-lo como guia nas questões práticas da vida são mera tolice. Além disso, Buda propôs os 3 sistemas mutuamente contraditórios, ensinando, respectivamente, a realidade do mundo externo, a realidade das ideias apenas e o nada.
Ele mesmo deixou claro que era um homem dado a fazer afirmações incoerentes, ou então que o ódio que possui a todos os seres o induziu a propor doutrinas absurdas, aceitando que eles ficariam completamente confusos. De modo que a doutrina de Buda deve ser totalmente desconsiderada por todos aqueles que desejam o mais supremo bem. Então, ele diz o seguinte: é uma doutrina que se baseia sobre o nada, não tem utilidade prática. Ele é contraditório, porque você vê, ele não consegue estabelecer o debate, como a gente viu anteriormente. Isso é característico do Buda, entre o ser e o não ser, né? Ele busca o caminho do meio. Ele mesmo deixou claro que era um homem dado a fazer afirmações incoerentes. E aí o Shankara diz uma outra coisa, que o Buda possui um ódio a todos os seres, um ódio a todos os seres viventes, né? Porque ele entendia que a negação da essência que estava contida no pensamento de Buda era uma negação àquilo que torna o ser um ser. O problema essencial sobre se somos apenas isto, o visível, ou mais do que isto, o visível e o invisível, era e continua sendo uma questão relevante. A preocupação de Shankaracharya era não apenas a de preservar os métodos tradicionais de conhecimento, mas também a de consolidar o sentimento e a percepção de que existia uma conexão profunda entre as formas de vida e uma essência eterna e imortal. Pois por esse caminho se podia seguir uma jornada de redenção iluminada diante de um mundo transitório e na direção de algo eterno. Jornada revelada, quer para além da vida neste mundo, quer para além das percepções que nos prendem a um mundo que tem como natureza o sofrimento, como bem identificou o Buda. E assim devemos crer, sustentou Shankaracharya, fundamentado na inspiração, na imaginação e pela razão. A sua crítica ao budismo, concluo, era, acima de tudo, uma defesa do ser e de sua dignidade, defesa sempre necessária diante das tentativas de reduzi-lo a algo menor que ele mesmo, que o inviabilizasse como ser. Por exemplo, reduzi-lo a uma espuma que aflora no rio Ganges.